Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, né, gente? Como sempre, ó, a gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los, que vocês podem assistir essa aula quando vocês quiserem, onde vivi. Lá no app do Educa Recife, que vocês já fizeram o download, né? Caso vocês ainda não tenham feito, o QR Code está aí na tela para vocês escanearem, acessarem a loja e fazer o download do app do Educa Recife, tanto para iOS quanto para celulares Android. Para quê? Por que é importante acessar o app? Porque nele, além de assistir às aulas, você também pode participar das nossas aulas ao vivo aqui, enquanto elas acontecem, tá certo? E quem faz hoje a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é o nosso querido intérprete Plínio. Seja muito bem-vindo, Plínio. E quem faz o nosso chat de hoje é a professora Camille Borba, também de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Bem-vindos a essa aula maravilhosa. Já estou aqui no chat prontíssima para responder qualquer pergunta, para a gente ter essa troca legal. E ó, um spoilerzinho, a aula de hoje tá lindíssima. Eu espero que vocês gostem muito. E até daqui a pouco. É isso, vamos começar o tema da aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre a narrativa de ficção científica, né? Ao longo das semanas. A gente já discutiu vários formatos de narrativa. A gente já viu como eles acontecem em romances, em contos, em novelas, até em RPG, né? A gente foi lá e viu. Agora a gente vai ver uma específica, que é a narrativa de ficção científica. Eu tenho certeza que vocês aí de casa já devem ter visto falar alguma coisa sobre esse gênero, já deve ter até lido sobre, mas talvez não soubesse identificar o que era. Então hoje a gente conversa mais um pouquinho. Ó, para você aí de casa, o que é ficção? A gente costuma separar, né, os textos que são ficcionais e textos que são não ficcionais. Quando a gente pensa em narrativa, a gente automaticamente pensa num texto de ficção, que é aquele texto criado, um universo criado, que se afasta muito, um pouco, da nossa realidade, né? Então, é um tipo de texto narrativo em que a imaginação do autor te permite criar múltiplas hipóteses e universos e criaturas e situações. Então, é um texto criado para se afastar um pouquinho da nossa realidade. Então, ficção vem do ato de ficcionar, imaginar coisas, possíveis ações e possíveis hipóteses, possíveis acontecimentos e assim sucessivamente. Quando a gente lê um texto literário, romance, conto, novela, crônica, fábula, etc., é normal que precisemos identificar nesse texto a veracidade daquilo que é narrado, né? Aí a gente fica procurando o tempo todinho, como se incomodasse pra gente. Será que a gente acredita naquilo que está sendo contado ali na história? Será que esse texto é uma ficção? É real. Até porque muitos textos de ficção, narrativas, costumam usar pontos de referências que realmente existem, né, na nossa vida. Então, por exemplo, se eu estou em Recife, mas eu uso a ponte, sei lá, que fica o Galo da Madrugada. Então, eu começo a duvidar, opa, temos aí uma referência que realmente existe. Mas se eu estou criando uma história sobre um menino que se transformava num urso gigante, eu estou querendo dizer que essa história, ela é uma ficção, embora tenha elementos ali que se aproximem, que eu consiga reconhecer dentro da minha própria cidade. Então, a gente está o tempo todinho procurando essas referências no texto. E muitas vezes fica confuso saber quando uma coisa é ficção ou quando não é. Mas a ficção vai ser esse inventivo, ou seja, essa criação fantasiosa sobre uma história que, na verdade, se afasta um pouquinho da nossa realidade. Nem todo texto é uma ficção, né? Há também textos de não ficção. Exemplo disso, as biografias, né? Que costumam aí narrar, contar as histórias de pessoas que foram relevantes para a sociedade. Figuras famosas, celebridades, políticos, qualquer pessoa que tenha um marco significativo na vida, que contribuiu para a história da humanidade, cientistas, inventores, etc. Então, todas essas pessoas que são narradas dentro de uma biografia ou de uma autobiografia, fazem parte aí de um grupo de textos não ficcionais, porque a ideia da biografia é contar com veracidade aquilo que aconteceu na vida de uma outra pessoa.
É claro que existem biografias romanceadas, né? Em que o narrador, o escritor que está lá, ele vai ali, modela a história para que ela fique mais aprazível, ou seja, para que ela fique mais gostosa de ler, que todo mundo se envolva mais. Então, a gente tem essa diferença entre a biografia que é não ficção e a biografia romanceada. Segundo o dicionário, ficção é ato ou efeito de fingir, fingimento, elaboração, criação imaginária, fantasiosa ou fantástica, fantasia. Então, a ficção ela vai ter a ver com esse ato de fingir, de imaginar que aquela situação ou aquela personagem, aquele contexto que a obra está narrando, ela é real. Mas, na verdade, aquilo tudo funciona como uma espécie de pacto entre você e o narrador. Porque a gente sabe que aquilo não é real, né? Mas quando a gente vai no cinema assistir um filme de super-herói, a gente sabe que aquilo ali é fantasia. A gente sabe que o Homem-Aranha não vai aparecer na nossa frente, assim, e espalhar teia por tudo quanto é canto. Mas a gente fez um pacto com aquela obra, de que a gente vai assistir aquele filme, vai ler aquele livro e vai acreditar em tudo que está acontecendo. Então, ficção vem muito disso, de fingir que aquilo que está sendo narrado é real. Na ficção, é possível imaginar novas realidades por meio do pacto ficcional, que eu estava falando para vocês. Sendo assim, a nossa realidade entra em perspectiva e podemos assumir hipóteses científicas diferentes. O pacto ficcional é, na verdade, um acordo que a gente cria com a narrativa em si. Olha, eu estou aqui assumindo que tudo que você me disser, tudo que o narrador disser, vai ser verdade. Eu não vou questionar. Então, para que eu fique inserido naquele mundo. A ficção científica precisa muito desse pacto ficcional, porque ela utiliza a ciência, né? A gente vai ver mais para frente, para contar uma história, elementos científicos. Vocês aí estão craques em ciência, porque estão assistindo as aulas de ciências com a professora Isabel, com a professora Cláudia, com a professora Carol, então já estão aí craques em ciência, sabem como é que funciona, né? E aí a gente empresta esse conhecimento que a gente tem das aulas de ciência para colocar nas aulas de português. Por quê? Por meio da narrativa, a gente consegue juntar as duas coisas. O conhecimento que a gente tem da língua e do ato de fingir, de criar ficção, e também o conhecimento científico que a gente vai aprendendo na história. Então, eu junto essas duas coisas para criar uma narrativa, olha, que é um fingimento, que é uma contação de histórias, mas que tem elementos científicos, minha gente. Lá a gente pode se amostrar bem muito, contar tudo que a gente sabe sobre ciência e, ao mesmo tempo, criar fantasia. A ficção científica em si. A ficção científica é um gênero cujo conteúdo se baseia em supostos feitos científicos ou técnicos que podem acontecer no futuro. Este fundamento científico faz com que a ficção científica se diferencie do gênero fantástico, onde as situações e os personagens são frutos da imaginação. Ó, aqui a gente tem a principal diferença entre a fantasia e a ficção científica, porque a ficção científica vai utilizar realmente referências científicas que existem, tá? Ao contrário da ficção, que vai criar explicações que podem muitas vezes recorrer à magia, ao sobrenatural, coisas que não têm o apelo científico, ou seja, não foram provados pelos olhos da ciência. Então, essa acaba sendo a principal diferença entre um texto de ficção científica e o texto de fantasia, que é aquele completamente criado, que eu vou falar em duendes, em magos, em feiticeiros. Na ficção científica, todas as explicações, elas precisam ter uma base científica. Então, se por exemplo, se o homem chegou à Lua, eu preciso provar, por meio da ciência, quais foram os mecanismos utilizados naquela história para justificar o fato do homem ter conseguido chegar à Lua. Se ele foi no ônibus espacial, qual foi a tecnologia de engenharia por trás desse aparelho, como é a vida de um astronauta, o que é que ele precisa saber, fazer. A gente tem inúmeros filmes e livros também sobre astronautas, né, sobre essa ideia de ir para o espaço, que seduz muita gente, né? Tem muita criança aí, quando a gente pergunta o que é que você quer ser quando crescer,
já diz logo, eu quero ser astronauta, cientista, ir para o espaço. Então, é realmente um tema que seduz muita gente, beleza? Ó, a ficção científica faz a ponte entre a ciência e a literatura. E neste tipo de literatura que dá vazão ao uso de robôs, por exemplo. Então, a gente estava falando sobre ir ao espaço, e a ficção científica une as duas coisas, né? Literatura e ciência. A gente vê que nada, nenhum conhecimento é partido ou separado. Então, aqui a gente tem a junção dos dois. Um grande representante da ficção científica, né? Eu falei sobre as viagens espaciais, mas é também o uso do nosso querido robozinho, né? Aqui a gente tem o Now, a gente já trouxe o Now algumas vezes, não só na minha aula, como também nas aulas dos outros professores. E o Now é essa criaturazinha aí, criada pelo homem, né? Uma inteligência artificial que, em tese, busca servir ao homem, né? Ele está em função do homem, ou seja, ele funciona aos interesses que a raça humana tem com relação ao uso do robô. Então, o nosso Now aqui, ele funciona para educação, porque é com esse sentido que a gente utiliza o Now. Então, toda vez que a gente quer trazer alguma animação, alguma coisa diferente para a nossa aula, a gente sabe que o Now consegue ajudar a gente a explicar qualquer conceito que se tenha e fazer com que vocês se interessem pela aula. Porque a ficção científica tem muito disso, né? Tem muito do lúdico da ciência. É uma tecnologia sempre muito avançada, que projeta no futuro sempre aquilo que a gente está criando. Então, é através da ficção científica também que a gente consegue fazer essas previsões do futuro, imaginar como é que vai ser a tecnologia daqui para frente. Porque imagina só, será que no começo, aí, quando a gente nem tinha celular, smartphone, quando a gente não tinha computador, será que alguém lá atrás conseguiu imaginar que a gente teria tudo que a gente tem hoje? Será que alguém imaginou que a aula de vocês ia passar na TV? Imagina na década de 40, de 50. Acho que não, né? Então, como vocês veem, a tecnologia está sempre influenciando e moldando a nossa vida aqui na Terra. Vamos dar uma passadinha no chat? Será que alguém falou alguma coisa? Professora Vivi, estou aqui perguntando se eles conhecem ficção científica, se eles já viram Star Wars, Star Trek ou Matrix, né? Que são... Oi, vamos voltar. A gente está sem áudio, por enquanto, da professora Camille. Daqui a pouquinho ela volta para falar o que é que vocês estão comentando aí no chat. Continuando daqui, ó, como eu estava falando, a ficção científica ela é muito premonitória, né? O que isso significa, Vivi? Significa que ela é conhecida por ser a literatura do porvir. Vamos ver aqui no slide que eu coloquei para vocês, ó. É conhecida como a literatura da antecipação, justamente por lidar com as questões do porvir, do futuro imediato ou distante. Ou seja, é através da literatura científica que a gente especula como é que vai ser o nosso futuro, né? Porque, olha, todo mundo achou que em 2020 a gente já teria carros voadores. A gente já estaria aí desfilando em skates voadores, ninguém mais pegaria trânsito. E a gente sabe que não é bem assim. Então, nem sempre as predições são certeiras. Mas, em muitos outros momentos, e a gente vai ver aqui no exemplo que eu trouxe de Star Trek, essas fantasias, essas narrativas conseguem sim ajudar a entender como é que vai ser o futuro. Então, muitas das ideias que foram trazidas pela figura do robô, por exemplo, se consolidaram nos dias de hoje, tá? E é claro que isso serve de margem para a criação de novas hipóteses. Por exemplo, será que no futuro os robôs vão ter emoções? Ou será que isso é só coisa de humano mesmo? Mas a ficção já abordou isso diversas vezes. E ao longo de toda essa semana a gente vai refletir sobre a ficção científica. Vamos tentar fazer uma comunicação, uma ponte aqui com a professora Camille de novo? Olá, gente, desculpa, eu aqui desastrada, desconectei o áudio, culpa minha. Veja só, professora Vivi, temos aqui Maria e Diógenes conversando comigo e perguntei para eles se eles gostavam de ficção científica, de Star Wars, de Star Trek, de Matrix, que são, acho que, grandes exemplos, né, desses últimos anos de produções de ficção científica. E Diógenes disse que gosta sim, que gostou de Matrix, mas que prefere Star Wars. E aqui a gente vai começar uma guerra. Mas eles estão aqui
prestando atenção na sua aula e eu estou achando assim interessantíssimo, porque realmente a ficção científica ela permite uma liberdade imaginativa que alguns gêneros não permitem, né? Quando a gente pensa em gêneros ficcionais mais realistas, digamos assim, a gente tem essa obrigação, né, de uma reprodução do real. E aí, quando a gente vai para a fantasia, para a ficção científica, a gente tem um alargamento dos limites, e isso é interessantíssimo. Mas continue, que eu estou aqui prestando atenção na sua aula. Então, minha gente, massa, é muito massa acompanhar a ficção científica. Então, eu e a professora Camille, nós temos um embate aqui, porque ela é fã de Star Wars e eu sou fã de Star Trek. Então, imagina só como é as nossas conversas quando a gente decide conversar sobre ficção científica. Não dá certo, minha gente, ó. Vamos continuar. É claro que temos dificuldade em imaginar o futuro, né? Mas muitos escritores acabam conseguindo antecipar muitas tecnologias que viriam depois das suas próprias vidas, ou seja, depois das suas obras. É claro que aqui a gente está no nosso dia a dia, fazendo as nossas coisas. A gente nunca para muito para pensar como é que vai ser o futuro com relação à tecnologia, né? A galera que faz tecnologia é que está mais preocupada com isso. Então, por exemplo, você está usando um celular hoje, daqui a 5 anos, pode ser que o celular seja completamente diferente daquilo que a gente tem hoje. Pode ser que a TV tenha mudado completamente. Pode ser até que essa aula tenha mudado. De repente, uma interface aqui, ó, tecnológica. Então, mas é papel também dos escritores de ficção científica, se não adivinhar como é que vai ser o futuro, especular, né? Afinal, é uma narrativa que se projeta muito na frente, num futuro, então a gente pode dar asas à imaginação para colocar o que a gente quiser no papel. Um exemplo disso é o escritor Júlio Verne, que em 20.000 Léguas Submarinas, que é o nome do livro dele, conta a história de um grupo de pesquisadores que decidem fazer uma pesquisa de expedição no Oceano Pacífico. Após 2 tripulantes do Abraham Lincoln, que era o navio onde as personagens estavam, caírem ao mar, eles são resgatados por um submarino. E é interessante como o Júlio Verne é um dos pioneiros a mesclar tecnologia, ou seja, ciência, com literatura, tá certo? Ele é um dos pioneiros na ficção científica. Então, se ninguém conhecia muito bem o conceito de submarino, estava todo mundo assim, espantado com a ideia de ter um ser. De ter um ser não, né? De ter um objeto flutuante que pesquisa no mar, que consegue alcançar profundezas marítimas naquela época. Para hoje parece para a gente uma ideia normal, né? Todo mundo já nasce sabendo que existe submarino. Mas imagine a grandiosidade desse invento na época em que o Júlio Verne escreve esse livro. Então, é sempre chocante como a ficção científica traz essas novas tecnologias, porque é a partir da literatura também e das leituras que o conhecimento dessas tecnologias chegam para o maior número de pessoas possíveis. Júlio Verne oferece uma viagem pelo mundo submarino, misturando ciência e imaginação. E eu trouxe aqui um trechinho da obra do Júlio Verne para a gente ver como é que se dá, né? Como é que eu consigo juntar pesquisadores, Oceano Atlântico, submarino, Oceano Pacífico, desculpa, submarino, tudo junto numa narrativa só. Vamos ver como é que ele faz isso? Os marinheiros começaram a fazer as suas conjecturas a respeito do incrível animal. Eles encontraram um animal dentro do oceano. Perguntei ao capitão: tem alguma ideia de que animal possa ser, capitão? Deve ser um imenso narval misturado com peixe elétrico, respondeu-me ele. Não vou arriscar a fragata na escuridão da noite contra isso. Pelo amanhecer, teremos mais chances e passaremos ao ataque. Concordo com o senhor sobre um grande narval elétrico, mas será que ele vai deixar que nos aproximemos para alvejá-lo? 20.000 léguas submarinas. Então, esse trecho do Júlio Verne, ele vai ser um representante bom para a ficção científica, porque mostra o contato entre um grupo de pesquisadores, ou seja, pessoas que vivem da ciência, com os seres marinhos, e aí passa-se a fazer um estudo sobre esse animal que é elétrico, até chegar na ideia do submarino. Então, a gente tem aí uma conversa. Eu tenho uma narrativa de aventura,
que é uma ficção, né? Coisa que a gente já vem estudando há muito tempo, ou seja, um texto completamente imaginativo, mas eu também tenho recursos da ciência. Eu tenho um grupo de pesquisadores que estudaram para isso. Eu tenho também um peixe narval que possui eletricidade e pode desencadear a ideia do submarino. Então, o texto ficcional científico vai funcionar nessa interface, misturando as duas coisas. Uma das características desse gênero é a sua capacidade de persuadir as pessoas em sua narrativa, levando-as a acreditar naquele mundo, né? A gente que conversa muito com o pacto ficcional. A gente não vive esse mundo, não experiencia, a grosso modo, assim, no nosso dia a dia, mas a gente completamente acredita nele. Quando a gente está numa sala de cinema assistindo um filme, quando a gente está em casa assistindo um filme, ou quando a gente lê alguma obra de ficção como essa. Lembra que eu falei de Star Trek, que Star Trek vai ser uma referência muito para o que a gente entende de tecnologia hoje. Por quê? Star Trek foi uma série pioneira, tá, gente? Lá nos anos 60, em ficção científica. E muitos de seus aparelhos tecnológicos foram realmente inventados depois da sua exibição. Por exemplo, o celular. O inventor do aparelho, Martin Cooper, reconheceu abertamente em entrevista que teve a ideia do celular assistindo alguns episódios de Star Trek. Então, veja só como essa série desencadeou ideias na mente dos cientistas que possivelmente influenciaram na vida de todo mundo hoje. Porque quase todo mundo tem um telefone, né? Tem gente que tem até mais de um. O que mais? O computador pessoal também foi antecipado em Star Trek. O tablet também foi, a máquina de tomografia e ressonância. Olha só, também influenciou na saúde, né? Porque a ideia surgiu, cientistas foram lá, aprimoraram a ideia e hoje, a tomografia foi uma ideia de Star Trek. O GPS e as memórias USB. Então, como a gente pode perceber, tem muita coisa que veio dessa ficção. E a ficção científica existe em dois formatos. A soft, ficção científica soft, que permite que haja elementos de ciência não reais. Ou seja, o argumento científico não é 100% confiável ou legítimo. Então, eu pego só uma prerrogativa, crio ali todo o meu argumento para que essa ciência seja crível e aceitável dentro do texto. E eu também tenho o hard, a ciência científica hard, que é aquela em que a parte da ciência é completamente verídica e pouco imaginativa. Então, quando eu tenho uma teoria científica, eu a utilizo completamente fiel ao que o meu cientista está dizendo no artigo científico, na tese, na dissertação. Não altero nada. Ela só vai me ajudar a contar a história. Esse mês, minha gente, a gente está comemorando o mês da consciência negra, né? Foi dia 20 de novembro, a gente continua falando um pouquinho sobre o tema, e como a gente está falando sobre ficção científica, a gente vai misturar um pouquinho as dois temas, O dia da consciência negra foi celebrado dia 20, faz referência à morte de Zumbi, que era o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e de Pernambuco, na região nordeste no Brasil. Zumbi representava e representa a resistência à escravidão negra no Brasil. Então, a gente tem aí essa data muito importante para a gente lembrar e conscientizar todo mundo, não apenas da história do nosso país, mas como também a gente precisa lutar para ser antirracista o tempo todo, minha gente. Então, toda vez que você escutar um comentário está lá a ideia, é racismo. Lute contra isso, porque é através do argumento, é através da conversa, da conscientização global que a gente consegue fazer com que a nossa população se torne cada vez mais aceitável, sem preconceitos, porque a gente precisa se unir, né? Mais da metade do país tem influência negra geneticamente, então, faça a sua parte, tá certo? E para misturar esses dois temas, o tema da consciência negra e ficção científica, eu trouxe aqui uma escritora de ficção científica, que a nossa querida Camille conhece muito bem, que é a Octavia Butler, que fala assim, escrevi sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Butler nasceu em Pasadena, lá na Califórnia, na década de 40, e foi filha de empregada doméstica e de um engraxate. Ela era negra e pobre, que viveu num período de segregação racial no Brasil e escreveu ficção científica. A gente vai ver um pouquinho aqui da obra de Butler, que a mais conhecida delas é Kindred. Kindred conta a história de Dana,
que é uma jovem negra que repentinamente começa a viajar no tempo para um período escravista lá nos Estados Unidos. A escritora pertence ao século XXI, então Dana sofre com as mudanças do contraste em que ela vai encontrar no século XIX, justamente pelas diferenças de tratamento que existiam com relação a uma pessoa negra nesse período e com relação ao que Dana vivia no século XXI. Então, você percebe que aqui, na obra da Butler, ela já traz esse elemento de viagem no tempo, de forma não muito explicada na narrativa, né? A coisa simplesmente acontece a Dana, mas a viagem do tempo é um recurso narrativo recorrente em obras de ficção científica, seja através de uma máquina do tempo, seja por um buraco negro, alguma coisa acontece que justifique a passagem de uma pessoa que está no presente para o passado, vice-versa. Eu trouxe um trechinho de Kindred, em que ela vai falar como aconteceu a primeira abdução de Dana para o passado. A sala toda ficou borrada e escura. Fiquei de pé por um momento, apoiada em um instante, tentando entender o que estava acontecendo e, por fim, caí de joelhos. Ouvi Kevin, que era o marido de Dana, reagir sem palavras, mas com um ruído de surpresa e depois perguntou: o que aconteceu? Levantei a cabeça e descobri que não conseguia vê-lo direito. Então, aqui a gente tem o primeiro trecho em que Dana é raptada e vai para o passado. E a gente consegue perceber esse estranhamento, esse desejo do narrador em tentar explicar as coisas, que é muito da ficção científica também, mas que não consegue, porque não tem explicação inicialmente. Trouxe também um trechinho da Butler, em que ela vai refletir sobre a própria obra. Na verdade, nunca projetei uma sociedade ideal. Não escrevo ficção científica utópica, porque não acredito que humanos imperfeitos possam formar uma sociedade perfeita. Então, a gente está sempre nesse dilema de tentar pensar o nosso papel em sociedade e ver como é que a gente vai conseguir se tornar perfeitos ao longo do tempo. Vamos dar uma passadinha lá no chat para ver como é que tá as coisas com a professora Camille? Oi, professora Vivi. Estamos aqui com o Diógenes falando que não assistiu Star Trek ainda, mas que vai ver. Maria também está presente, Caroline também da Escola Municipal Mário Melo. Maria Gabriela, do 8º B da Escola Municipal Carla Patrícia. Eu estou aqui empolgadíssima, né? Porque Octavia Butler e Kindred são grandes amores da minha vida e eu estou aqui só ouvindo você falar. Mas eu espero que todo mundo tenha despertado também interesse para não somente ler ficção científica, mas também para ler Butler. Outro exemplo disso, desse tratamento inusitado com relação à literatura, é o filme A Origem, que também utiliza recursos da ficção científica para montar um universo dentro da nossa cabeça. O Leonardo DiCaprio entra na cabeça de alguém para interferir sobre o futuro, menino. Vê só que personagem esperto ele era. Então, todos esses recursos que mexem aí com a psique humana, tem toda uma pesquisa antropológica por trás, faz parte também da ficção científica. Assistam A Origem, porque é bem legal. E é um exemplo perfeito de como a ficção se mistura com a ciência. Interação, o momento de vocês brilharem aí com as ideias de vocês. Tentem imaginar como seria a vida dos humanos se os robôs fossem popularizados. Em que eles poderiam nos ajudar, como seria o nosso dia a dia caso a gente tivesse um robozinho aqui. Aqui a gente tem o Nau, né? Ele não veio hoje, estava dormindo, mas em outra aula eu trago o Nau para vocês. Vamos se despedir da professora Camille? Ai, gente, como sempre, é um prazer estar aqui nesse chat, nessa aula maravilhosa. E um beijo para vocês. Temos aqui Valesca, da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, 8º C. Um beijo para vocês e até a próxima aula, viu? Um beijo. Um beijo, Valesca. Vamos terminar a nossa aula de hoje com uma frase do Júlio Verne. Ele diz assim, há coisas que viajam mais rápido neste mundo do que uma fragata, ou seja, do que um barco, e são as histórias. Portanto, leiam, se inspirem. Até a próxima. Tchau, tchau.